Oi, eu estou iniciando esse vídeo para a gente falar sobre mais dois SCPs da Fundação SCP, que para quem não sabe, SCP significa seguro e contém Protect, que é uma fundação que contém e retém anomalias e monstros que podem causar graves danos na humanidade. Eles estão sendo contidos e separados em classificações diferentes, de acordo com a sua periculosidade. E é claro, eu tinha me ausentado durante o tempo e agora estou voltando para trazer conteúdo para o canal, né? No caso, conteúdo de SCP e de terror. Vamos falar aqui mais especificamente do SCP-096 e o SCP-097. O último vídeo de SCP está bem aqui, que a gente falar sobre o SCP-094 e o SCP-095. E também, né, tem aqui no canal a playlist sobre todos os SCPs, que a gente começa com o SCP-001. Então vamos falar aqui sobre o SCP-096, que ele é bastante famoso na comunidade SCP. Então vamos iniciar esse vídeo, mas eu peço que você dê seu likezão, que ajuda demais o canal a crescer, e se inscreva se você ainda não é inscrito, e compartilhe esse vídeo se você conhece alguém que gosta de conteúdo de terror. Então vamos falar aqui sobre o SCP-096, bora lá. SCP-096, nome, o cara tímido. Classe do objeto, Euclides. Contenção. O SCP-096 deve estar numa cela num cubo de aço periodicamente lacrada, com 5 cm por 5 cm. E há uma verificação semanal obrigatória para ver se há alguma brecha na contenção. A contenção do SCP-096 não permite que haja gravações ou câmeras ou qualquer objeto por via ótica que auxilie na contenção do SCP. É extremamente proibido esse objeto na área do SCP. Funcionários da contenção do SCP-096 devem utilizar sensores de pressão pré-estabelecidos e detectores a laser para garantir a presença do SCP no local. Observação: todas as fotos, vídeos e gravações do SCP-096 são extremamente proibidas e também devem ser fiscalizadas pela aprovação do Dr. e A5. Descrição: o SCP-096 é uma criatura humanoide de aproximadamente 1,38 metros de altura. O sujeito apresenta pouca massa muscular, com análise de primeira massa corporal sugerindo uma leve desnutrição. Os braços do SCP são extremamente fora de proporção com relação a seu corpo, com uma extensão aproximadamente de 1,5 metros de altura em cada. Sua pele é desprovida de pigmentos e ele não apresenta nenhum pelo em seu corpo. A mandíbula do SCP-096 pode abrir 4 vezes mais do que a de uma pessoa comum. As características do SCP são bastante similares aos seres humanos, exceto seus olhos, já que são desprovidos de pigmentação. Observação: ainda não se sabe se ele é cego ou não. Ele não apresenta qualquer função cerebral superior e também vai ser destacado que ele não é considerado como um ser sapiente. O SCP-096 normalmente é dócil, com sensores de pressão indicando que ele passa boa parte do seu tempo olhando para uma parede oriental. No entanto, quando alguém vê seu rosto por foto, vídeo ou pessoalmente, o SCP acaba entrando em extremo sofrimento emocional considerável. O SCP-096 vai abrir seu rosto com as mãos e vai começar a gritar, chorar e balbuciar intencionalmente. Cerca de 1 minuto ou 2 após a primeira visualização, o SCP vai começar a correr atrás da pessoa que olhou o seu rosto, no caso, e meio que essa pessoa vai ter uma referencial, um nome diferente. No caso, a pessoa acaba sendo chamada de SCP-096-1. A velocidade documentada do SCP-096 tem variações, mas aproxima-se que ele tenha corrido pelo menos 35 km por hora. Este fato aparenta depender da distância que ele está do SCP-1. Neste ponto, nenhum método ou material conhecido pode impedir o do processo do SCP-096, onde ele vai alcançar este ser, que no caso é o SCP-096-1, que no caso é a pessoa que olha o rosto dele. Nada impedirá ele de chegar próximo dessa pessoa, nada conseguiu impedir ele de alcançar essa pessoa que acabou olhando para o seu rosto. No caso, era o SCP-1. A posição do SCP-096-1 não aparenta afetar o SCP-096, que apresenta ter um senso inato da localização do SCP-096-1. Nota: este efeito, esta anomalia que ocorre com o SCP-096 não surte efeito em representações artísticas ou gráficos que foram feitos em meios de arte para representar o SCP. Ao chegar ao SCP-096-1, ele vai acabar meio que matando esta pessoa e devorando ela sem deixar nenhum vestígio. Depois de fazer isso, ele vai se sentar e vai recuperar sua compostura e vai tentar voltar ao seu habitat natural. OBS.
A possibilidade de uma reação em cadeia em massa, incluindo violação do sigilo da Fundação em grande perda de vidas civis, a reparação do SCP-096 deve ser prioridade alfa. Vale se destacar também que o doutor que estava analisando o SCP e o capitão que foi responsável pela captura do SCP tiveram um certo diálogo, e eu vou declarar aqui numa narração para você qual foi esse diálogo que ambos tiveram. É sempre uma merda fazer a recuperação inicial. Você não tem ideia do que a maldita coisa é capaz. Além das informações que os técnicos do campo podem te passar, você tem sorte se ao menos disserem a você toda a história. Eles nos disseram para colocar o saco e levar. Não disseram porra nenhuma sobre não olhar para a maldita coisa. Você poderia descrever a missão, por favor? Sim, muito bem, por sinal. Tivemos 2 helicópteros, um deles com minha equipe e um apoio com Zulu 9-B. E o doutor. Vimos o alvo a cerca de 2 ciclos ao norte na nossa caminhada de ronda. Acho que ele não estava de frente para nós, então teria ido em cima de nós. Seu relatório diz que o SCP-096 não reagiu ao frio. Estava a menos graus Celsius. Na verdade, eram menos. E assim, ele estava pelado e não fez mais do que tremer. Enfim, pousamos, nos aproximamos do alvo. E o corporal estava pronto para pôr o saco nele. Foi quando o doutor chamou. Me virei para detê-lo, e foi isso que me salvou. O alvo deve ter se virado e toda a minha equipe viu. Foi quando o SCP-096 entrou em um estado emocional agitado? Exato. A entrevista agora faz uma pausa por 1 segundo antes de continuar. Desculpe, fiquei arrepiado por 1 segundo. Tudo bem. Bem, eu nunca vi o rosto, minha equipe viu e pagou pela vista com a bunda. Você poderia descrever um pouco mais, por favor? Sim, ele começou a gritar e chorar não como um animal suave, exatamente como uma pessoa. Realmente muito assustador. Pausa de novo. Começamos a disparar quando ele pegou o corporal e arremessou sua perna. Deus, ele estava gritando por ajuda. Bosta. Qualquer forma, estávamos explodindo pedaços para fora do alvo. Pente após pente. E não aconteceu porra nenhuma. Eu quase enlouqueci quando aquilo começou. Dados expurgados. Aí. Isso foi quando você ordenou o uso de Papéis ouvidos em movimento. atirador AT-4 RDT? Uma arma antitanque estava acoplada desde que o SCP tinha se soltado. Eu vi essa arma fazer tanques parecerem papel. Fiz a mesma coisa para o alvo. Houve dano significante no SCP-096? Ele nem sequer parou, ficou rasgando minha equipe. Acabou com a metade do torso do cara. Ele desenha um grande semicírculo em seu rosto. Mas ele estava tomando dano. Se estava, não estava mostrando. Ele deve ter perdido todos os seus órgãos, todo o seu sangue, mas não reagiu em nada. Sua estrutura óssea não foi ferida. No entanto, ficou rasgado o mesmo padrão. Então nenhum dano estrutural real quanto balas você diria que foram disparadas no SCP-096. No mínimo, mas nosso porta-artilheiro disparou com um GAU-19 por pelo menos 20 segundos. 20 malditos segundos, só isso já foram 600 balas de calibre 0.50 bombadas naquele treco. Deve ter sido a mesma coisa que cuspir nele. Isso é quando o Zulu 9-B chegou? Sim, minha equipe tinha sumido do mapa. Zulu 9-B conseguiu colocar o saco na cabeça dele. Simplesmente ele sentou, colocamos tudo dentro do helicóptero e chegamos aqui. Eu não sei como, eu nunca vi o rosto, talvez Deus ou Buda ou quem quer que seja pense que eu deveria viver, coisa imbecil. Observando a descrição do rosto do SCP-096, gostaria de vê-lo? Sabe, pois eu ouvi gritos daquela coisa, os gritos de meus homens. Eu não acho que eu quero ficar pensando naquela coisa, não, apenas não. Eu acredito que terminamos por aqui. Obrigado, capitão. Cadeiras são ouvidas em movimento. Pessoas saem da sala. Capitão aposentado afirma ter deixado a sala em entrevista 22. Doutor. Que esteja registrado que estou solicitando formalmente que o SCP-096 seja eliminado assim que possível. SCP-097. Nome: Feira Antiga. Classe do objeto: Euclide. Procedimentos especiais de contenção. O SCP-097 deve estar contido nos limites da propriedade na qual ele foi descoberto.
A propriedade está cercada com tijolos de blocos de concreto de 8 metros de altura. Há um sistema de câmeras e arame farpado no entorno do SCP. As imagens de satélite do SCP-097 devem estar sendo monitoradas constantemente e removido todos os vestígios da área. Toda e qualquer planta que nasce fora da proximidade do SCP-097 deve ser extremamente esterilizada com água salgada ou com ácido ou até mesmo incineração. Qualquer ser membro da fundação ou os membros da sua família que sofrerem por alucinações ou sonhos extremamente anormais devem entrar em contato com o Dr. Briggs para procurar um tratamento. Vale se destacar também que essa total responsabilidade do Dr. Briggs para a análise com relação ao SCP-097. Localidades ao redor do SCP-097 devem estar sendo monitoradas desde abril até novembro, procurando pessoas com indício com anomalia com sono ou problemas com sono, e eles devem ser analisados exclusivamente para se ter uma certa ligação com o SCP-097. Os civis de pelo menos de 16 anos de idade que estiverem pelo menos a 1 km de distância do SCP-097 devem ser levados sob custódia da Fundação SCP e tratado com amnésia, sendo que deve ser levado inconsciente ou para sua casa ou para um posto de polícia mais próximo. Todos os funcionários que são responsáveis por guiar os civis ao retorno público devem utilizar meio de fachada, não se expondo publicamente. Cada um deles atua de uma maneira disfarçada para que não seja percebido e assim acabe rompendo com o sigilo da Fundação SCP. Na manhã após a primeira geada do ano, uma equipe de 25 membros armados com equipamentos agrícolas deve limpar toda a área do SCP-097 e não deixar nada sobrando no local. Vai se destacar também que esse período não pode ocorrer, essa esterilização não pode ocorrer a menos antes do final do crepúsculo. Descrição: o SCP-097 é uma área de 10 acres de terra localizada no estado de no centro-oeste dos Estados Unidos. Seus restos abandonados apresentam uma feira do condado de 1969, uma área de aproximadamente de 2,4 km². A estrutura interna do SCP-097 está em completa degradação, compatível com a idade do ambiente estimados. No centro do SCP-097, encontra-se um resto de uma picape de 1956, do qual a maior parte está esmagada por uma abóbora colossal de subtipo desconhecido. A mesma sendo retratada de SCP-097-1. O SCP-097-1 tem aproximadamente 7,4 metros de altura e 8,1 metros de diâmetro em sua parte mais larga. As estimativas atuais colocam o SCP-097-1 em um cerca de 1.500 km. Esta abóbora permanece mais ou menos de uma forma esférica. Ao invés de ser espalhado pelo tamanho de seu próprio peso, como era de se esperar, há uma planta do seu tamanho. A parte remanescente do SCP-097 é um conjunto de 6 a 5 tipos de abóboras conhecidas e muitas mais outras desconhecidas, com vários tipos diferentes. Elas apresentam uma anomalia de ser extremamente gigantesca e alta. A estimativa média do cerco dessas abóboras é de 250 kg. Essas abóboras cresceram em torno do junto da feira de 1969, criando um arranjo labirinto de vida vegetal. A altura média das paredes dentro do SCP-097 é de 1,6 metros, embora isso possa variar de ano para ano. Entre abril e novembro, na área interna do SCP-097, apresentou anomalias essas que foram tanto benignas quanto malignas, principalmente eventos que realmente se tornaram incrivelmente letais, tanto que 17 membros da Fundação acabaram sendo mutilados dentro da área do SCP e 8 deles acabaram morrendo. As anomalias do SCP, eu também vou contar aqui quais são essas anomalias passo a passo para você, em uma parte narrada com relação a cada membro que ocorreu lá dentro da Fundação. Principalmente esse SCP sente uma certa vontade, uma certa informação mais específica com relação a crianças. Ela atrai mais crianças para o seu centro. Eu vou tratar sobre essas anomalias agora. Começando no início de abril, a crianças civis dentro do alcance indefinido do SCP-097 podem ser subjugadas por sonambulismo em noites claras. As crianças afetadas irão perambular suas casas para a frente da porta, fechando durante vários segundos antes de passar para a outra porta mais próxima, eventualmente voltando para a cama. No início, este comportamento irá ocorrer apenas uma vez por semana, começando apenas
com uma porta de início do piso. Este sonambulismo se torna mais frequente em meados de agosto, acontecendo toda noite. Se violentamente despertar a qualquer momento durante este período, eles irão gritar por alguns segundos antes de sucumbir em vários graus de confusão, depois que há uma criança afetada por acordar desta forma. E a criança nunca mais vai mostrar a influência do SCP-097 de novo. Ao longo de 2 ou 3 meses, esse evento começou a se tornar mais completo. Indivíduos afetados buscaram cada porta dentro da sua casa, assim como relativo à propriedade do seu agrado familiar, tais como garagens, portas de carros e portas de cerca. Eventualmente, eles vão começar a visitar as portas da frente dos vizinhos. A partir de setembro, as crianças afetadas que permaneceram sem se perturbadas durante estes episódios vão começar a ficar de fora do nascer do sol, deitadas à grama próxima ao seu domicílio, e retornar ao profundo sono REM. As crianças podem recordar de sonhos centrados em uma atividade de outono. Entre 1º de setembro e 1º de novembro, crianças afetadas cujo episódio de sonambulismo não foram interrompidas cessaram a atividade sonâmbula previamente estabelecida. Ao invés disso, começaram a caminhar diretamente em direção ao local do SCP-097. Elas viajaram por campos e estradas secundárias em movimento constante até o SCP-097. A geografia local considera, em sua maioria, propriedade não desenvolvida da Fundação SCP, facilitando a viagem interrupta. Após chegar ao SCP-097, uma criança afetada ao sentará diante do SCP-097-1 e começará a cantar em um burburinho não identificado ao tempo em que uma música começa a tocar. Enquanto diversos instrumentos tenham sido gravados, simples tambores e flautas são gravados com mais consistência. Após vários minutos, entidades infantis irão restejar para fora da flora emaranhada ou sair da abóbora, maioria das áreas do SCP-097. As crianças vão estar vestindo o que elas estavam usando na última vez em que foram vistas, a maioria das vezes pijamas ou roupas semelhantes. Muitas dessas entidades correspondem às crianças notificadas em compartidas para o SCP-097-1. As entidades irão cercar crianças civis afetadas e dançando, cantando em um ciclo ao mesmo tempo em que o SCP-097-1 começa a emitir uma luz fraca. A criança afetada irá despertar normalmente, expressando uma grande dose de terror. No instante em que qualquer vocalização é produzida, entidades irão se juntar e matar a criança. Os métodos utilizados são diferentes a cada caso, mas geralmente envolvem desmembramento ou estrangulamento. Nesse ponto, qualquer esforço para interromper a entidade irá falhar, seja por meio de quebra de equipamento, intangibilidade súbita dos sujeitos ou violência expressa por parte do SCP-097. Após a morte da criança, o SCP-097-1 abrirá, as entidades vão lançar os rostos mortais em seu interior. Antes de entrarem por si mesmo, o SCP-097-1 em seguida irá se fechar e a música vai parar. Antes do muro ser construído no entorno do SCP-097, vários casos de crianças de 8 a 10 anos notificadas como desaparecidas ocorreram nas regiões próximas ao SCP-097. Provavelmente, essas crianças faziam parte do ritual que pertenceu ao SCP-097-1. E o SCP-097-1 está sendo monitorado e vigiado para que nenhuma criança entre em contato com o SCP-097-1 de novo. E esse daqui é o SCP-096 e o SCP-097. Se você gostou desse vídeo, eu peço que você dê esse like, que ajuda demais o canal a crescer. Obrigado por tudo, valeu e passe bem.